Glória a Deus, aleluia. Se Você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou, uma coisa eu te digo nessa hora, que a última palavra é do Senhor. Se você se ajoelha, oh glória a Deus, e não consegue mais orar, pensa que os teus inimigos triunfarão, mas uma coisa eu quero lhe falar: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Aleluia. Você crê, aleluia, que você está tomando posse da sua vitória neste momento? Aleluia, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei que hora esse vídeo vai chegar até você, mas receba aí o abraço do Espírito Santo e creia que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, que o Senhor tem algo a nos entregar de uma forma gloriosa, uma forma simples e objetiva. Você nesse dia já agradeceu a Deus? Aleluia, pelo seu alimento, por ter dormido, aleluia, pelo teu lar, pela tua família, pelos seus filhos, aleluia, glória a Deus. Você já agradeceu o Senhor? É tempo de nós agradecer, é tempo de gratidão ao qual o Senhor tem trabalhado de uma forma diferenciada no nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Que nesse momento você possa se sentir cuidado, nesse momento você possa se sentir abraçado pelo poder, pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. E creia, glória a Deus, que o Senhor, Ele vai trabalhar de uma forma especial ao meu favor e ao teu favor, aleluia. As lutas podem ser grandes sim, aleluia, glória a Deus, as perseguições, misericórdia, mas o Senhor é maior do que tudo isso, aleluia. Que nesse dia você possa se sentir cuidado pelo Espírito Santo e você possa se sentir amado e amada, aleluia, glória a Deus, porque Ele está às portas, Ele está voltando, aleluia. Então que nessa noite, glória a Deus, que nesse dia grande ao Senhor, você possa receber aí, aleluia, a paz, a graça, a comunhão, porque a cada dia que nós levantamos, Senhor, eu falo assim para Deus, sabe? Senhor, eu apresento esse dia nas tuas mãos e fico entregando tudo nas mãos do Senhor. Faço ali minha comida, faço o meu almoço, aleluia, pedindo para o Senhor, Senhor, toma conta de tudo. Senhor, esse dia vem estar nas tuas mãos, Senhor, aleluia. Apresenta a minha família, nossa, o tempo todo, meu esposo, meus filhos, minhas enteadas, minhas netinhas, glória a Deus, tudo nas mãos do Senhor. E o Senhor, Ele tem nos dado resposta, que o cuidado dEle tem sido diferenciado. Glória a Deus. Só basta o quê? Nós buscar e acreditar, porque o Senhor tem o melhor para nos dar, né? Para não ficar só nas minhas palavras, vamos ler a palavra do Senhor, né? Que se encontra aqui em Jonas, capítulo 1. É uma palavra muito conhecida, mas eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Grande é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ler e vocês me acompanham. E eu creio que o Senhor vai estar falando com cada uma de vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus é tremendo, né? Hoje eu tô glorificando o Senhor, nós recebemos uma vitória
e o Senhor tem muitas bênçãos a dar, né? Isso é apenas o comecinho das maravilhas que o Senhor tem a fazer, não só na minha vida, na vida dos meus familiares, e louvado seja o nome santo do Senhor, né? Glória a Deus, aleluia. Eu vou ler e vocês me acompanham, mas você que não tem a sua Bíblia, providencia uma, viu? Ela tá um pouquinho cara, né? Mas vale a pena a gente comprar, né? Algo para depois a gente ficar lendo em casa e o Senhor falando, porque essa aqui é a verdadeira boca do Senhor. Essa daqui é a palavra, essa daqui é algo que liberta, transforma, cura. Aleluia. Se nós buscar e nós crer, o Senhor, Ele vai transformar nossas vidas através da palavra santa do Senhor. Por isso que é muito importante, aleluia, você prestar atenção. Glória a Deus. Quando a palavra do Senhor está sendo ministrada. Porque o Espírito Santo de Deus não é porque a irmã Renata está falando aqui. Aleluia. O Senhor tem algo lindo a falar com você. O Senhor tem algo glorioso. E às vezes você está desapercebido, você perde a sua bênção. Aleluia. Mas eu vou ler e vocês me acompanham. Glória a Deus. Aleluia. Grande é o Senhor. Glória a Deus. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filhos de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mudou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, ele deitou e dormiu um profundo sono. Misericórdia. O mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a sua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tudo isso? Pois haviam os homens que fugiam de diante do Senhor, porque eles lhe tinham declarado. E disseram-lhe: que te faremos a vós, para que o mar se acalme, para que o mar se eleve engrossava para cada vez mais. Ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravadecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu sabes e fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram voto. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse Jonas, e este Jonas teve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe, né? A história é de Jonas, né, que o Senhor pediu para ele ir para Nínive, né, pregar o evangelho, pregar ali para aquele povo. Por quê? Porque aquele povo estava muito rebelde,
muito. E Jonas temeu, não foi porque ele era covarde, não. Foi porque aquele lugar tinha uma fama que eles matavam as pessoas que iam lá pregar, que eles, sabe, eles odiavam muitas pessoas, eles batiam. E Jonas temeu, porque ele era um homem comum, igual nós, né? Não porque ele era covarde, mas ele temeu aí naquele lugar. Mas Jonas, ele foi muito audacioso, eu achei, né? Porque ele chegou ali, Deus mandou ele para um lugar, ele foi para outro, entrou no mar, entrou no barco, né? E eu creio que ele percebeu que o mar estava agitado. Eu creio que ele percebeu que era a fúria do inimigo. Mas o que ele fez? Ele foi dormir, né? E o pessoal do barco ficou ali sofrendo, tendo que jogar as coisinhas deles para fora. E um clamando assim, né? Porque naquela época eles tinham muito temor, assim, sabe? Por mais que eles não obedeciam muito, mas eles sabiam que se fizesse alguma coisa contra o Deus Todo-Poderoso, misericórdia, né? Então eles temiam muito. E naquele momento que eles falou que eles estavam ali, eles lembraram de Jonas e foram lá perguntar, né? Porque lançaram a sorte, caiu sobre Jonas. E perguntou para eles, né? E ali ele, com muito temor, tremor, né? Ele viu que era por causa dele que aquele mar estava todo agitado. Aí ele falou, me lança ao mar, né? Eles, assim, eu creio que eles até indagaram, né? Ali a situação para não lançar ele no mar, né? Porque é uma vida, né? Então vai saber. Às vezes eles temeram de fazer isso. Mas ele mesmo insistiu, né? Por falha dele, ele reconheceu que ele foi falho. E ali ele foi lançado ao mar. E naquele momento, as águas se aquietaram. Naquele momento, aleluia, tudo ficou calmo, brando, né? Glória a Deus, aleluia. Mas naquele momento que Jonas foi lançado ao mar, o Senhor preparou um peixe, né? A palavra do Senhor fala aqui, ó. Deixa eu pôr o óculos, minha vista tá tão abençoada. Aqui, ó. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então ali o Senhor preparou, né? O Senhor tem tudo planejado. Às vezes nós não entendemos a nossa luta, a nossa dificuldade, né? Às vezes a gente fica questionando, às vezes alguma palavra que a gente fica triste. Fala, Senhor, por que falaram isso para mim? Por quê? E a gente se sente, às vezes, sendo menosprezada, né? E o Senhor, ele vem e acalenta nossos corações, né? Aí, o Jonas foi tragado por por aquele peixe grande. E ali o Senhor permitiu ele passar 3 dias e 3 noites dentro desse peixe. E foi nesse momento que Jonas reconheceu a falha dele, né? E ali ele orou, né? Hoje eu ouvi uma amiga minha mandou para mim no TikTok falando sobre essa palavra de Jonas, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas escolhas, com a bagagem que a gente quer carregar, né? Quando Jonas entrou ali naquele barco, lá no TikTok, por isso que eu me interessei, né, de estudar essa palavra e estar aqui ministrando essa palavra, de entrar no barco, não foi só Jonas que sofreu, foi aquele homem que colocou ele sem saber da rebeldia de Jonas, né? E às vezes nós colocamos pessoas perto de nós, né? Naquele TikTok estava orientando, né? Pra gente vigiar nisso, porque às vezes a gente pega a luta das pessoas com as mãos. E ali, a palavra do Senhor fala que ele teve que jogar coisas de dentro do barco, porque para tirar o peso do barco, entendeu? E às vezes nós perdemos por não escolher as pessoas certas para estar do nosso lado, e nós temos que ficar atentos. E aqui naquele momento, Jonas, eles pegaram Jonas
e lançaram ao mar, e Deus preparou o peixe, porque em tudo Deus tem um propósito, até nas nossas lutas, até nas nossas dificuldades. E naquele momento que eu vi essa história que a irmã me mandou, eu me interessei, eu falei assim, não, eu vou estudar a palavra de Jonas e vou estar ministrando hoje, né, pela misericórdia do Senhor. E aí, quando colocaram ele lá dentro do barco, ninguém sabia, ninguém se interessou perguntar ao qual Deus ele servia, né, o porquê que ele estava indo para aquele lado, Deus mandando ir para um lado, ele indo para o outro. Mas Deus é tão perfeito, Deus é tão maravilhoso, que preparou tudo certinho. Preparou aquele peixe grande e engoliu Jonas. Como assim, irmã? Que a irmã falou, foi Deus preparou, Deus prepara. Às vezes até a luta que nós estamos passando, claro, a escolha é nossa, foi Jonas que escolheu ir por um lado diferente ao qual Deus estava mandando, entendeu? Então foi escolha de Jonas, não foi escolha de Deus, entendeu? Então, naquele momento, ele se rendeu, ele reconheceu que nós temos que ser servo, nós temos que ser obediente a voz do Espírito Santo de Deus. E ele fala aqui, na palavra do Senhor, Jonas capítulo 2, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as suas ondas e as suas vagas tem passado por cima de mim, e eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da sua santidade. Aleluia. Aqui ele orou, ele clamou, o coração dele rasgou perante o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ele achou que ele não ia ter mais uma oportunidade. Ali ele achou que estava tudo perdido, glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor estava entrando já com providência. Aleluia, glória a Deus. Grande o Senhor. E naquele momento que ele fez aquela oração do fundo da alma, que o nosso Deus viu que ele estava, com o coração quebrantado, naquele momento o peixe grande vomitou ele. E aonde? Aonde ele tinha que ministrar a palavra do Senhor. Aleluia. E ali ele levantou. A palavra do Senhor fala aqui em capítulo 3, versículo 2, dizendo, e veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ele a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, era pois Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de 1 a 1 dia, e pregava ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Glória a Deus. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram de panos de saco desde o maior até o menor. Ali até o rei, aleluia, glória a Deus, ouviu a palavra do Senhor e houve um arrependimento naquela cidade. Desde a criança, os mais velhos, jovens, todos se renderam a Cristo. Todos acreditaram na palavra de Jonas. E aí Jonas pregou naquele lugar. Aleluia. E quando ele acabou de pregar, ele foi, se afastou da cidade. E a palavra do Senhor fala assim, ainda 40 dias, Nínive será subvertida, ia ser destruída. E ele queria aquilo. Não é que ele queria que a palavra de Deus que ele falou cumprisse, Mas o Senhor, o nosso Deus, vendo que houve um verdadeiro arrependimento, aleluia, daquele povo, o nosso Deus se arrependeu e voltou atrás da decisão dele. E Jonas de longe indagou, ficou triste, ficou até meio bravo, ali dele ter pregado e não ver o que ele pregou acontecer, entendeu? E a palavra do Senhor nos diz aqui, mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda eu na minha terra,
Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande e benigno, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor é que morrer do que viver. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor indagou ele, né? Por que esse ressentimento? Né? Por quê? Aleluia. E aí o Senhor, durante aquela noite, fez nascer uma boboeira, né? Durante a noite e durante o dia, aquela boboeira tampou o sol de cima dele, porque o sol era muito forte. E ali ele gostou, né? Mas de repente, né? Aquela boboeira morreu, ela secou. E ele, nossa, ficou morrendo de dó, né? E aí o Senhor, foi naquele momento que o Senhor indagou ele: como que você tem dó de uma planta, né? Como que você tem dó? Ó, e fez o Senhor Deus nascer uma boboeira, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. Jonas se alegrou do extremo por causa da boboeira, mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, ao qual feriu a boboeira, e esta se secou. E aconteceu o que? Aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é caso razoável que assim se enfade por causa da boboeira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? E disse o Senhor: tivesse compaixão da boboeira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu e a outra noite pereceu. Por que que você não tem misericórdia desses homens de Nínive, ao qual não sabe discernir a mão direita da esquerda, né? O Senhor o repreendeu. Por quê? Porque ele queria que aquela palavra que ele pregou naquele lugar se realizasse. Mas o Senhor, aleluia, glória a Deus, teve misericórdia. O Senhor viu o arrependimento. O Senhor viu que aqueles corações, aleluia, ao qual que outrora, aleluia, fazia muita coisa errada, se arrependeu. Aleluia. O que quer dizer essa palavra hoje, nesse dia para ti? Aleluia. Não importa a tua situação. Aleluia. O Senhor, ele entra com providência. Desde quando você aleluia, se lança na presença dele. Desde quando você, aleluia, abandona os costumes outrora, ao qual não agrada o Senhor. Aleluia. E busca ele verdadeiramente. E o Senhor tem bênção para ti. O Senhor tem surpresa para ti. Aleluia. Não vou falar assim, servir a Deus, estar na igreja, ser evangélico. Mas é um mar de rosa. Eu vou estar mentindo. Claro que eu vou estar mentindo. Mas em cada problema que nós tivermos, o Senhor, ele vai entrar com providência. E o que tem de diferente de nós servirmos a Deus de coração é nós sentirmos essa paz, essa convicção que nós não estamos só. E o Senhor vem e fala, e o Senhor vem e faz, o Senhor vem e cumpre. Eu não sei como que está os teus pensamentos. Eu não sei como que está a sua vida. Eu não sei como que está o teu comportamento nesse momento em cima desta terra. Eu não sei se você é cristão, se você é desviado, ou se você não tem contato, não conhece a palavra do Senhor. Mas isso pouco importa. O importante é você absorver a palavra do Senhor neste dia, neste momento. Aleluia. E crer que se o Senhor entrou na vida de Jonas, que por um momento, aleluia, glória a Deus, teve medo de pregar naquele lugar ao qual as pessoas eram, aleluia, completamente violentas. Ele temeu. E por escolha dele, aleluia, ele foi parar dentro de um peixe.
Mas através da humildade, através do arrependimento, através do clamor, através da oração, o Senhor teve de misericórdia. E aquele peixe mesmo que o engoliu, vomitou ele naquela praia. E ele teve a oportunidade de fazer, aleluia, o que Deus estava mandando. O Senhor, aleluia, neste momento, nesta hora que você está ouvindo esta palavra, decanta, rabacantaramanai, aleluia, ele está te instruindo, ele está, aleluia, te impulsionando a buscar a palavra do Senhor, a você olhar para ti nesse momento. Não importa como que está a sua vida, de Cantaramanai, o importante é que venha a ter um verdadeiro arrependimento. O importante é que você olhe para você como aquele povo de Nínive ouviu aquela palavra e teve o verdadeiro encontro com o Senhor. Houve um verdadeiro quebrantamento. Aleluia! Oh, glória! E aí, em vez do profeta ficar contente que Deus trabalhou, não. Ficou nervoso porque queria que eu cumprisse. Não. Ele errou muito. Eu creio que ele entristeceu até o coração do Senhor por essa atitude, né? Mas o Senhor mostrou para ele que nós não somos nada. Que tudo, aleluia, está no controle dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele, aleluia, glória a Deus. Então, neste momento, não olhe para a irmã Renata, não olhe, aleluia, mas olhe para Jesus, aleluia, e confia, e venha buscar, aleluia. Eu sou membro ali do setor 4, congrego no Ministério de Madureira, é de lá que eu falo, porque é de lá que eu recebo meus bens, aleluia. Então venha adorar o Senhor conosco. Venha conhecer esse Deus que tudo faz, que tudo pode. Aleluia, glória a Deus. Ou às vezes perto da sua casa tem uma igreja. E você nunca se interessou em ir lá. Vai adorar o Senhor. Vai buscar o Senhor enquanto há tempo. Nosso Senhor existe às portas. Aleluia. E quantos estão desacreditados? Quantos não estão mais esperando? E nesse momento eu te digo, coloca a tua casa em ordem, aleluia, porque ele está às portas, aleluia. Ele pode não voltar para o mundo todo de uma vez, mas pode voltar para mim ou para ti, aleluia. Mas se nós confiarmos, se nós acreditarmos, se nós buscarmos esse Deus tremendo através dessa santa palavra, o Senhor, ele vai nos guardar, ele vai nos surpreender, aleluia. Tu crê? Tu acredita? Que da mesma forma que Deus entrou na vida de Jonas, restaurando a credibilidade dele, a fé dele, a posição dele, o decantaramanai, aleluia, o Senhor também pode fazer na sua vida. Então receba aí, receba o livramento, receba a vitória da parte do Senhor, aleluia. Receba, estou visitando a tua casa agora. Estou entrando dentro da tua casa agora e repreendendo toda obra contrária, toda seta do inimigo. Aleluia, glória a Deus. Toda obra contrária paga, que o Senhor vai lançar por terra contra a minha vida, contra a tua. Glória a Deus, se nós cremos, se nós buscarmos, o Senhor nos livra sim, porque Ele é fiel e Ele é tremendo. Aleluia, tu crê? Tu acredita? Então receba aí a vitória da parte do Senhor. Medite nessa palavra, busque essa palavra, que o Senhor tem bênçãos a te entregar. Glória a Deus, aleluia. Eu te agradeço por você estar comigo até esse momento, por você ouvir essa santa palavra. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor possa abençoar de uma forma tremenda o seu lar, a tua vida, né, o teu casamento. Não sei se você é solteira, mas pouco importa. O Senhor vai te guardar, o Senhor vai fazer um milagre na tua vida. Por quê? Porque Ele está voltando e o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa, aleluia. Então você que tem a oportunidade, sirva a Deus, busque a Deus, aceite Jesus e faça o seu melhor, porque Ele está às portas, Ele está voltando. E quando a porta da graça se fechar, aleluia, não vai ter, aleluia, glória a Deus. Nós não vamos mais ter oportunidade. Nós não vamos mais ter, aleluia, glória a Deus, essa chance maravilhosa de nós, aleluia, levantar a mão, de nós se arrepender. Aí não vai dar mais tempo. Aleluia.
a porta da graça vai se fechar e podemos chorar lágrima de sangue, que a oportunidade não vai ser mais alcançada. Mas hoje, ela está aí. Hoje, glória a Deus, a porta da graça está aberta. Glória a Deus, dobra o seu joelho, aceita de Jesus, deixa o Senhor trabalhar, deixa o Senhor bradar na sua vida, porque, aleluia, glória a Deus, grande é o mover do Senhor através de ti. Nós somos uma bênção diante do Senhor. Se nós acreditarmos, se nós buscarmos, o Senhor tem surpresa para nós. Aleluia, glória a Deus. Grande é o Senhor. Que o Senhor te abençoe de uma forma tremenda, especial. Aleluia, como eu sempre digo, se você quiser, aleluia, glória a Deus, que eu oro por você, deixa o seu nome aí nos comentários. Aleluia, que eu vou estar orando, apresentando o seu nome. Aleluia, e creio na tua vitória. Então, que nesse momento você receba aí a vitória da parte do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu te agradeço por você ter permitido mais uma vez entrar no teu trabalho, na tua casa ou no teu carro. Aleluia. E estar falando da palavra do Senhor. Não vamos fazer como Jonas. Não vamos nos acovardar. Vamos falar desse evangelho maravilhoso para que o nome do Senhor venha ser testificado e que vidas venham ser alcançadas. Então receba a tua vitória da parte do Senhor. Até outro dia, em nome de Jesus. Amém.